O que a gente vê quando chega nas empresas é problema com confiabilidade do dado, né? Você chega, o cara quer um diagnóstico, mas qual é o ponto inicial do diagnóstico? É a gente, no financeiro, saber se aquele dado que está lá, ele é confiável, né? Então, assim, esse é um primeiro ponto. E quando a gente vai ver o que precisa fazer para ser confiável, é onde entra o BPO, onde entra o analista financeiro, onde entra o assistente financeiro, aquela pessoa lá na empresa, independente do nome, que é responsável pelo que eu brinco, que é o arroz com feijão das finanças, né? É importante você ter o seguinte, cara, se não fizer o arroz com feijão, vai dar BO. E aí nós vamos falar com 2 pontos aqui sobre o arroz com feijão. Nós vamos falar o primeiro ponto, que é o quê? É você fazer o que tem que ser feito desde o início, né? E manter. Porque senão é igual no início do ano que a gente faz orçamento nas empresas, mas depois não acompanha. É igual a gente dizer que vai fazer regime no início do ano e depois a gente não faz. Por isso a gente precisa do arroz com feijão. E é esse arroz com feijão que eu vou falar aqui hoje, que depois a gente pode botar um ovinho por cima, eu adoro o ovo, né? Ovo frito assim, mas o arroz com feijão, gente, ele é o começo. Né? Então, eu não sei, a Josi tinha levantado a mão aí, o Lucas está aí também, mas fala aí, Josi. Doutor, então, nessa sua fala, eu posso entender também que não ter os dados confiáveis já é um diagnóstico, né? Já é o primeiro deles. O negócio está ruim, né? É o mais importante, sabe por quê? Porque a pessoa ela vai dizer assim, tô ruim a empresa. Aí tu pergunta, quanto? Como ela não tem um número confiável, você já não sabe o quanto, né? É igual, essa semana, na segunda-feira, eu fiz um dia inteiro de imersão sobre gestão, né? E o que acontece? A primeira frase que eu coloquei é aquela do Demi, né? Que ele fala o seguinte, se você não tiver número, você não gerencia, né? Você precisa ter um número para gerenciar. O que não é medido não é gerenciado. Essa é a fala do Demi, o criador do PDCA. Vocês sabem que eu adoro, que a nossa vida é um eterno PDCA, mas esse é o ponto. E o arroz com feijão de finanças é confiabilidade do dado, rotina diária no financeiro. E o Iuli veio para não só ajudar nessa rotina, mas dar evidência, né? Porque, gente, não adianta, aí a gente vai dizer aquela frase, né? Matar cobra e mostrar o pau, literalmente. Não adianta eu dizer para o dono, né? Eu estou lá no financeiro e digo para ele, ai, a sua empresa está bem. Aí, como é que você vai provar para ele que a empresa dele está bem? Baseado em qual dado? Ou você vai dizer assim, a sua empresa melhorou. Mas baseado em que ela melhorou? Né? E quando eu falo aqui no arroz com feijão, eu falo o seguinte, é em você, ao classificar uma conta, olha só como é importante isso. Você chega lá, chegou uma conta de gasolina. E aí chega uma conta de gasolina, a pessoa do financeiro, ela vai lá e diz assim, isso aqui é despesa operacional, combustível. Só que, se essa empresa, ela for uma empresa de transporte, né, e aí eu vou dizer, pois, mas se for caminhão, vai lá é diesel, não é gasolina, ok, né, então vamos imaginar que é de moto, é o motoboy, a empresa é de motoboy, que daí é gasolina, né, então a empresa de motoboy, ela sabe que a gasolina não é uma despesa operacional, ela é um custo direto. Então, o arroz com feijão, gente, é dessas coisas bem básicas que o financeiro deve fazer. Quando a gente vai falar de arroz com feijão, né? Porque às vezes as pessoas falam muito assim, que tem o BI, que tem não sei o quê, eu dou risada, né? Ou então vai ter uma reunião de diretoria, aí tem aquele PowerPoint lindo, maravilhoso. Eu sou daquela que, assim, o papel aceita tudo, na planilha dá lucro, e no BI você até vende um negócio que nem existe, né? Então, assim, tem gente que consegue, tem esse jogo de cintura bom, mas nós aqui somos assim, mata cobra, mostra o pau, casa de ferreiro, espeto de ferro, né? E como que essa rotina deve ser, e vou mostrar aqui no Iuli também, para que você entenda o que deve ser esse arroz com feijão,
arroz com feijão, quando você é BPO, é financeiro numa empresa, e nas coisas que nós criamos aqui dentro do Yuli, foi primeiro que eu falo na evidência, né? Então, vamos lá, porque diferente de muitos sistemas, nós temos uma coisa que a gente gosta de ter orgulho de falar, que é a gente tem a evidência. A evidência de quê? De você estar numa reunião com a diretoria, mostrando o DRE, e de repente o dono te perguntar, mas o que é esse 34? Você clica e você vai ver que ele é essa subdivisão. Mas o que é esse 12.900? Você clica e você vai lá no último nível, lá no contas a pagar, e vai mostrar para ele de onde é que veio, e vai mostrar para ele a nota fiscal, o boleto e o comprovante, tá? Então, esse é o primeiro ponto do arroz com feijão. É você ter a evidência daquilo que você está falando, né? Ah, eu tenho um dashboard muito bacana, legal. Mas qual é o arroz com feijão para o seu dashboard estar bacana? Porque senão eu posso chegar aqui e com 2 ou 3 cliques dizer que o dado não é confiável. Então, o nosso arroz com feijão, ele vem desde quando? Eu começo a empresa, eu entendo o negócio do cliente, eu entendo a empresa onde eu trabalho, e eu vou fazer o plano de contas. Falei, eu tenho que ver o plano de contas. Eu não posso começar num financeiro sem entender primeiro negócio do cliente. Depois eu pegar o plano de contas dele dentro do Yuli, que a gente já tem uma sugestão de plano de contas. Você vem, aumenta ele aqui, exporta ele para o Excel. Eu não vou ter esse chamado consultoria, porque essa empresa não tem consultoria. O que você pode fazer? Você vai vir aqui no gerenciar as categorias e vai mudar o nome. O que era consultoria, você edita aqui e coloca outro nome, né? Então, agora você pode colocar aqui que é venda de mercadorias. Como está no plano de contas, que você entendeu que é o melhor plano de contas para aquele seu cliente, né? Para sua empresa. Agora, feito isso, eu vou me preocupar com o quê? Com dados cadastrados bonitinho, gente. É o quê? Cara, deixa eu cadastrar o nome do fornecedor, letra maiúscula, minúscula, o telefone dele, sabe? Eu tenho que ter esse cuidado diariamente com o dado sendo confiável, com o dado bonitinho. Não adianta eu vir aqui e botar tudo com letra maiúscula, gente, ou tudo com letra minúscula. Eu estou deixando sujo o dado. A hora que vier que eu for fazer um relatório para a diretoria, o negócio está feio, né? Eu vou botar o telefone do cara no meu WhatsApp. Não. Coloca o telefone desse fornecedor aqui, o nome dele. Quem é o responsável lá no financeiro? E não é só a Aline. A Aline tem sobrenome, né? Então, a Aline Jerônimo. Olha só os cuidados, isso que eu falo do arroz com feijão. É o e-mail da Aline. Por quê? Porque a hora que eu tiver uma dor de barriga e a empresa precisar, você pode ficar em casa de boa, nas férias, dizendo, gente, tá tudo no sistema. É isso que eu falo de arroz com feijão no financeiro. E o Yuli foi feito para que o arroz com feijão fosse a base de tudo, porque nós somos base de tudo, empresa de finanças, nós não somos empresas de sistema. Eu, como uma pessoa que respiro gestão e finanças, eu criei o Yuli nas dores que eu tinha e que os outros sistemas não entregavam. Eu, por muito tempo, usei vários sistemas. O Yuli é o perfeito? Ainda não, mas na base de finanças, naquilo que nós precisamos de evidência de que uma coisa tem que bater com a outra, isso não tem lugar melhor do que aqui, né? E Male sabe todos os planos que eu tenho ainda. Então, esse é um ponto. Arroz com feijão, o básico bem feito. Comecei do cadastro fornecedor. Vou para o cliente. Eu tenho que ter um cliente também cadastrado muito bem, porque isso vai me dar histórico desse cliente. Vai me dizer se ele é um bom cara, se ele aqui, eu vou ver quantas vezes ele comprou de mim, quanto que ele já me pagou, né? Eu vou olhar se esse cliente faz sentido eu ter. Agora o nomezinho dele tá certo, o telefone dele tá certo, a categoria dele, olha só, se eu digo, tanto no fornecedor ou no cliente, qual é a categoria dele já, como principal, ou o tempo que o BPO economiza,
E vou dar o exemplo aqui no fornecedor. Se você BPO ou no financeiro, e você vem aqui e já coloca que o Ricardo, a categoria dele é 13º salário, ou ele é contador, quando você for no seu contas a pagar, e você colocar o nome do Ricardo, já vai aparecer aqui automaticamente o 13º. Você precisa ficar lembrando, ai, qual é a categoria mesmo do Ricardo? Não, gente, economizar, vamos ser mais produtivo, vamos economizar tempo na nossa vida. E o sistema está aqui para ajudar vocês nesse sentido. Qual é o outro arroz com feijão que tem? Putz, fiz o meu plano de contas, eu vou ver quais são as contas recorrentes da empresa. Eu tenho já fornecedor tudo bonitinho, tenho cliente bonitinho. Agora eu vou ver o que é recorrente. Por quê? Eu vou ficar digitando todo mês que tem conta para pagar do Ricardo? Não, gente. Até porque a gente esquece, a gente não sabe qual é o dia que vence cada conta. Eu vou usar qual função? Eu vou usar a função de repetir. E vou repetir 12 vezes, 13 vezes. Qual é a sugestão que eu dou aqui? Faça sempre essa revisão ali em dezembro, e crie 13 meses, para você não ter que voltar em janeiro, no dia 10, e ter que fazer isso. Então, já deixe isso pronto sempre em dezembro, né? Fez a conta recorrente. Pô, vai fazer o quê? Você vai treinar o seu cliente, o seu fornecedor, quer dizer, a usar uma grande ferramenta que o Yuli tem, que é compras. Para que, gente, você vai pedir para o seu fornecedor mandar no e-mail o boleto e a nota fiscal dele, e você tem que entrar lá, ficar copiando e colando para o sistema, se você tem uma função que você, imagina, tem 100 fornecedores para você pagar. Aí você chega para o fornecedor, quando ele fechou um contrato, alguma coisa, e você diz assim para ele, ó, a nossa forma de pagamento aqui, nosso processo de pagamento funciona assim, ó, você manda, eu vou te liberar um acesso aqui no nosso sistema, lembrando que o Yuli não cobra por usuário, eu te libero um acesso no nosso sistema, e você tem até 7 dias antes nós agendamos as contas sempre às terças-feiras, então até segunda-feira de manhã, você tem que enviar as compras, os nota fiscal e o boleto. Essa pessoa, o tempo que ela vai gastar para lançar aqui, é o mesmo tempo para botar ainda, se tiver o projeto, botar ainda o documento, o nota fiscal e o boleto dela, ou escrever o Pix aqui, é o mesmo tempo que ela tivesse que escrever um e-mail para você, segue e-mail, bababá, em nota fiscal e boleto. Agora, qual é o tempo que otimizou o seu? E a hora, ao invés da pessoa, de você ter que ir lá no e-mail e fazer esse cadastro já veio pela pessoa. E só o fato de aprovar essa venda já vai levar para você no contas a pagar. E aí, qual é o seu papel no arroz com feijão muito bem feito? Cara, cadastra DDA no banco. Ninguém precisa mais copiar código de barra. Cadastra o DDA no banco e o que você vai fazer? Cara, eu tenho o meu relatório de contas a pagar hoje, porque lembra? Você agendou, você deixou tudo previamente lançado. Você deixou tudo aqui, aprovou compras, chegou. Se todo mundo emitiu o boleto para você, você tem no DDA. Ah, doutora Kelly, mas tem um pessoal que não manda DDA, é Pix. Ok, você tira o relatório no Yuli de contas a pagar, exporta ele e copia e cola o Pix, se for o caso. Mas eu não quero você tendo trabalho para digitar coisas que você não precisa. Porque você já fez o arroz com feijão, você fez o plano de entender o cliente, fez o plano de contas de acordo com aquele cliente, aquele desejo dele, você cadastrou fornecedor e cliente 100% bonitinho, você fez o cadastro de contas recorrentes, depois é rotina, e você educou seus fornecedores para trazer para compras para você. Qual vai ser o papel seu no financeiro diariamente? Vai ser o quê? Olhar se tem mais compras cadastradas, agendar no banco e fazer a conciliação bancária. E faça a conciliação bancária e encerre o período, né? Encerre o período. Não deixe para fazer a conciliação bancária só no final do mês. Vem aqui, ó, e encerre o período. Vem aqui na conta bancária e veja, né? Encerre o período aqui, porque a gente não tem, acho que não tem muito, ó. Encerre o período. Pô, bateu o saldo, o sistema com o banco, encerra.
Qual é a facilidade que você tem? Lembra? O Yuli é para você liberar para todo mundo tem que acessar o Yuli, dentro do que cada um tem desejo de acessar, né? Não tenha medo de dizer para o dono da empresa, pode olhar lá o sistema a hora que você quiser, todo dia às 11 da manhã, está tudo conciliado. E está conciliado onde? E se você é o dono da empresa e quer saber se está conciliado, e aí você do financeiro vai fazer o negócio acontecer, é o quê? Aperte no botão aqui que está encerrando o período. Mas só encerra se o valor que está aqui estiver igual na conta bancária. E só encerre se você tem certeza que lá no contas a pagar está a nota fiscal, está o boleto e está o comprovante. Porque isso aqui dá para você descanso mental, que é o seguinte, cara, a hora que eu apertar nesse botão, eu não preciso mais voltar nesse passado, porque eu sei que está tudo 100%. O que não pode é assim, eu vou encerrar agora, mas lá quando eu fechar um mês, eu vou dar mais uma revisadinha. Não, gente, faça bem feito da primeira vez. O meu pai, ele tinha uma mania de sempre fazer a coisa mais barata. Mas, coitado, a gente não tinha dinheiro, né? Então, ele fazia o quê? Quando ele foi botar o piso na casa, ele foi lá e pegou o piso mais vagabundo. Aí ele pegou o mais vagabundo, depois, mais à frente, a gente bota um piso melhor. Cara, não deu um tempo, o piso começou a soltar, porque era ruim, sabe? E aí aquele piso... Aí sabe quando você puxa a cadeira, trava o piso, aí arranca mais piso? Ele era o pior piso. O que eu quero dizer aqui é se você deixar e botar o piso ruim, se você deixar coisa pendente, eu vou fazer esse pagamento aqui sem a nota, mas já vou encerrar, mas depois no final eu vou voltar. Gente, isso só perde tempo da sua vida, você não vai ser produtivo, você não vai poder trabalhar melhor, ter mais qualidade de vida. A gente fez o Yuli, você sabe o quanto eu defendo qualidade de vida, mas a gente precisa fazer o arroz com feijão. Sabe o que eu fiz? Com o meu primeiro salário, quando eu tinha 14 anos, de R$200, eu fui lá e comprei o melhor piso que a gente poderia colocar. E por incrível que pareça, esse é o piso que está até na casa do meu pai até hoje. Né? Então, olha só, eu tinha 14, hoje eu estou com uns 40, até parei de contar, já passou dos 40. É o mesmo piso. O que eu quero dizer para vocês é que o arroz com feijão, ele é a base de tudo. Ele é o piso que vai ficar firme no dia a dia de vocês em usarem um melhor sistema junto com as melhores práticas financeiras, né? Então, assim, toda vez que eu vier aqui na quarta-feira, e está todo mundo convidado, o meu grande desafio, o meu grande desejo, missão, é democratizar as finanças. Pode ser através do que for. Já foi através de treinamento para BPO, é através da empresa que eu tenho, né, da Lucros Reais. E o Yuli também é mais uma forma que está para a mesma missão. Olha só que louco, como a missão ela é forte. Porque eu vi que nós conseguimos... Qual era a grande dificuldade que eu vejo no financeiro? As pessoas têm, poucas vezes, as empresas, elas não têm o conhecimento de gestão financeira que precisam. Então, vai ter dias que nós vamos vir aqui para os nossos encontros nas quartas-feiras, vai ter dia que vai ser eu, tem dia que não vai ser, mas tem dia que nós vamos falar mais técnicas de sistema, isso vocês vão ter treinamento lá no que a gente já tem, toda hora vai ser um vídeo específico de treinamento interno. Agora, aqui nas quartas-feiras, eu quero primeiro que você tenha saber que vai vir para a gestão, boas práticas e a liberdade de você, como é ao vivo, de você levantar a mão e perguntar o que quiser. Pode ser do sistema, pode ser de gestão. As pessoas que a gente chama para trabalhar no Yuli, elas não estão no Yuli porque são boas no Yuli de apertar, abrir, fechar, salvar, não. Elas estão no Yuli porque o pré-requisito é elas serem boas em gestão. Né? Quem teve aqui teve a qualidade, a chance de estar com a Fabiana Bezen, né? A Fabiana Bezen, ela é a nossa pessoa responsável pelo sucesso do cliente e ela foi escolhida a dedo porque ela tem administração, mestrado, doutorado, tudo em gestão. E eu acredito que a gestão é onde vai levar, né, as empresas que estão pequenas a serem grandes, as que estão médias a serem grandes. E essa é a nossa grande missão aí. Então, eu quero só lembrar para vocês
do nosso arroz com feijão. Entender do cliente, entender qual é a estrutura correta de plano de contas para esse cliente, tirar aquilo que não vale a pena, ter cuidado com o dado, começando ali do cadastro do fornecedor, do cliente, o dado completo, né? Nome completo, isso é importante. E depois, na rotina, ter o seguinte, cara, como eu vou trabalhar menos? Utilizando a tecnologia a meu favor. Então, eu vou já ter o que eu tenho de conta recorrente, cadastrada. Eu vou dedicar meu tempo, gente. Trabalhar com fornecedor é dedicar tempo. Mas não é mais fácil você educá-lo, né? Para ele lançar o dele do que você. Aqui é tudo assim, aquele fornecedor é difícil. Mas, gente, chama aquela menininha lá do financeiro, né? Todo mundo é colega. Ô, minha amiga, seguinte, você lança aí para mim, né? Assim eu já te garanto, eu te pago no dia certinho, não vai dar problema. É isso, todo mundo é ser humano. Cada um quer melhorar ao lado do outro, né? Ela quer receber lá. Você diz para ela, cara, se tu seguir o processo, eu te pago certinho. E é isso, tá? E aí, fazer o encerramento do dia com a certeza que nada ficou pendente. Gente, você dorme e termina aquele dia do tipo assim, check, feito, né? Então, é com essa sensação que eu quero que vocês façam o arroz com feijão no financeiro, né? Porque depois vai vir déficit de venda, DRE, DFC, orçamento, né? Deixa eu falar da novidade, então, a gente está liberando aí, já para vocês, acho que na próxima semana, a gestão orçamentária aqui, né? Então, a gente colocar o orçamento do ano e depois você ter o orçado versus o realizado. Não vai estar no pacote básico, vai estar no pacote premium, né? Acho que a partir da escala e tal, mas é isso, porque eu acredito que uma empresa gerenciada por orçamento, ela nunca vai quebrar. Porque se ela estiver indo mal, o orçamento já vai dizer, né? Ó, minha filha, tu estava previsto isso, deu isso? Óbvio que não, que já é um bom alerta, tá? Então, é isso, deixa eu tirar a dúvida aí. Josi, manda ver. Ô, doutora, o Yuli é muito direcionado e exerce excelentemente o papel dentro do infoprodutor, né? Mas como a senhora vê essa questão de adaptar o Yuli para os outros segmentos? Se eu consigo trabalhar um outro sistema junto com o Yuli, a senhora indica, não indica, como é que eu faço? Porque existem programas que são específicos para certos setores, né? Necessitam de secretário, outras coisas, e até mesmo controle de estoque, mas que, por outro lado, não atende a gente como BPO financeiro, como consultor, fica realmente muito complicado. O que um direcionamento quanto não, a legal. Não, boa pergunta, tá, Josi? O que acontece, né? Quando o Yuli nasceu, realmente ele teve um foco como o infoprodutor, porque era uma dor que o infoprodutor tinha, e até hoje não tem outro sistema que resolve, que é a integração das plataformas, que o infoprodutor, ele só botava o que entrava na conta, ele esquecia que ele tinha vendido, que ele tinha um reembolso, que ele tinha um valor de plataforma, então a gente deu essa clareza para eles. Porém, hoje, ele atende muito bem serviços, né? Então, atende o infoprodutor e atende serviço. É um posicionamento nosso, só que quando eu vou, nesses dias eu levei um puxão de orelha, né? Quando eu falei que a gente era focado em infoprodutor, eu levei puxão de orelha e as pessoas, não, por quê? Né? Você tem uma missão de democratizar finanças. Quantos são no mundo infoprodutores e quantos são de outras áreas, né? E aí isso começou a amadurecer um pouco mais, né? Então a gente tem outras. Então, assim, ele atende muito bem serviço, advogado, né? Ele atende todo mundo que precisa fazer um contrato recorrente. Isso vai facilitar muito, porque o Yuli tem a parte, né, de boletos, né? Assinatura, isso facilita bastante. Então a gente tem esse ponto. Agora, eu tenho serviços específicos. Vou dar um exemplo: clínica veterinária. Né? A clínica veterinária tem até sistemas que atendem muito bem clínica, até o ponto de financeiro. No máximo, ele vai dar ali quanto entrou na conta, quanto saiu. Mas especialista em finanças é o Yuli.
Então, o que eu recomendo quando você tem, e o Yuli não vai se meter fazendo, eu vou fazer a agenda, botar o nome do gato, do cachorro, a doença do gato. Não, nós não, isso a gente tem muita certeza de que a gente pode ser parceiro desses sistemas. Mas o que acontece? E a gente tem feito isso em diversos clientes. Então, o cliente, ele tem o melhor sistema que cuida da operação dele. Ele tem um ótimo CRM que vai vender o produto dele. Quando o cara disser assim, vou comprar, aí ele vai mandar o link do Yuli. Então, todo financeiro entra dali em diante para o Yuli. O cachorro tem um agendamento no dia tal para vir aqui. Ok, vai lá, vai fazer a agenda do sistema, vai agendar o cachorro, tudo bonitinho. A hora que tiver que gerar o boleto da consulta do cachorro, começa no Yuli. Porque aí, quando eu tenho a receita vindo para dentro do Yuli, o resto, que é tudo despesa, já vem automaticamente, porque o Yuli é a base para a gestão financeira. Então, se você tiver que dividir esse ponto, claro, tem sistemas que a gente pode integrar, não tem problema nenhum, mas a integração que existe entre esses sistemas que são bem focados no nicho, ela basicamente só precisa trazer o contas a receber, que é o que a gente faz hoje, integra com a Hotmart, integra com a Eduz, integra com a maquininha, com a Pagar.me, né? Então, você precisa só trazer a receita. Então, nesses casos, a barreira que você vai fazer é, você vai na operação até a hora que o cara fecha o contrato. Quando ele fecha o contrato, financeiro vem para o Yuli e a operação continua lá. O cara fechou o contrato. E agora que eu tenho que controlar quantas horas eu trabalhei nesse cliente, como é que está esse projeto, né? A gente fez isso aqui, e até isso aqui na nossa empresa. A gente tem um sistema que a gente cuida da operação dos nossos clientes e a gente tem um Yuli que cuida do financeiro, tá? Não sei se eu te expliquei. E no caso, contas a pagar, eu lançaria direto somente no Yuli. Só no Yuli. Não teria que fazer 2 lançamentos. Não. Porque aí as notas de compra, quando eu compro material para poder vender. Agora é a parte boa. O Yuli vai liberar a parte de estoque com entrada de nota, que automaticamente já vai para o teu CMV, que é uma dificuldade. Gente, até sistema da TOTUS não funciona. Pera, doutora. Agora a senhora falou algo muito, muito importante. Quer dizer que nós vamos ter controle de estoque? E com o CMV automático, porque senão não adianta e não faz sentido você ter um DRE que não é verdadeiro, entendeu? Então, esse é o ponto. Ele entra com a nota de compra, dali já vai o custo do produto e tudo. Quando eu vender, ele já vai trazer o preço médio ou markup que eu defini e já vai para o meu CMV direto no DRE, tá? Pode esperar isso aí para março que a gente vai botar no ar. Eu já, quando eu era pensando que eu já ia botar hoje. Não, tá louco, tem tanta coisa para testar, é uma mudança muito grande, né? Mas já tem a parte em homologação de estoque, tudo isso já tá, mas a gente vai fazer com bastante cuidado para não atrapalhar quem hoje já tá utilizando. É uma mudança bem drástica aí, mas é uma forma, quando eu vi que grande parte do nosso público eu digo pessoas comuns que abriram seus negócios, são comerciantes. E qual é o grande problema da galera comerciante? Ele só vende, compra e vende, ele não sabe quanto custou, quanto vendeu. O Yuli vai ser esse auxiliar, dando esse caminho para ele. Você comprou aqui, vendeu, e no final você está tendo isso de markup por produto, tá? Esse que é o ponto. Maravilha. Tá bom? Então, menina, até mais eu posso já ir implantando e colocando só as receitas. A receita e as tuas despesas padrão. Já pode botar as tuas despesas padrão. As recorrências fixas, né? Sim, já vai botando lá, porque já te ajuda nesse dia a dia. Entendeu? Entendi. Tá? Gente, conte conosco sempre, tá? Chame no suporte se precisar. Se no suporte, no chat não estiver dando, fala para a pessoa, vamos fazer um Zoom, vamos fazer um Meet, porque o que a gente quer aqui é que cada um entenda de finanças, use o melhor do que a gente desenvolveu, né? Mas, acima de tudo, faça o arroz com feijão. O arroz com feijão bem feito, tudo no mundo. Eu acho que, às vezes, a gente está complicando umas coisas antes de fazer o básico que a gente deveria fazer. Eu sempre digo que no mundo,
nós não precisaríamos nem de 10 mandamentos, né? Se a gente só fizesse o primeiro, né, um único, dizer assim, tratar os outros como a gente quer ser tratado, um monte de problema no mundo já tinha sido resolvido, né? Então vamos fazer o simples, que o simples faz toda a diferença, tá bom? Ó, beijão para vocês, hein? De coração.